OBS. Asterisco, não se es... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, e escrevam nos comentários quais os próximos livros que vocês querem que eu poste aqui. Boa leitura. Dute e Ascensão. Documento. Dias depois, quando apareceram 6 florentinos e confessaram haver recebido, cada um, 20 liras para assassiná-lo, fingiu protestar. Página 69. Marco, pensei que valesse mais que isso. E deu depois 200 liras a cada um, dos fundos reservados aos pequenos gastos, a fim de evitar terem que voltar a pé para casa. Seu menosprezo para com as autoridades era, ainda, o de um escolar de 16 anos. A esse tempo, quando Aya Popolo se viu às voltas com a censura, publicou, em represália, uma edição em branco. Os únicos dizars eram o nome do jornal e uma linha que dizia, suspenso, por ordem de Nietzsche, aquele porco. Mas as pessoas chegadas a ele, como Rachel, percebiam a forte tensão que o dominava. Mussolini lutava contra a terrível convicção de que seu destino era permanecer à margem e aclamar outras pessoas, que a sorte jamais o moldaria para disputar os louros de uma vitória. Suas unhas estavam roídas quase até a meia-lua. Certa vez, furioso com a demora de uma telefonista em atender, arrancou o telefone da parede e lançou-o pela janela, onde o aparelho ficou balançando pelos fios, acima da rua. O delicado Arnaldo, agora gerente comercial do jornal, também sofria com o temperamento do irmão. Quando instalou uma poltrona confortável na sala de Benito, este censurou-o, leve-a daqui, ouviu. Poltronas e chinelos são coisas abomináveis da humanidade. Muitas vezes Arnaldo tinha que apaziguar empregados descontentes, não deem atenção. Mamãe sempre dizia que Benito era um monumento de rudeza. Do mesmo modo que na juventude, Mussolini procurava alívio diretamente nas movimentações violentas, andava de bicicleta cerca de 30 km por dia para ir receber lições de voo, entre elas intercalando aulas numa escola para motorista e alguns duelos. Mas chegara muito tarde na vida para qualquer recreação. A despeito de sua firme determinação para ser exímio em tudo, era tão desajeitado com o florete quanto na direção de seu primeiro Bianchina, até nas estradas montanhosas, com o motor fervendo, não via necessidade de passar da segunda marcha. Em seu página 70 marca o primeiro voo solo, uma queda da altura de 50 metros fê-lo guardar o leito durante 20 dias, com 39 graus de febre. Pôde, entretanto, conseguir mais de 17.000 horas de voo. Reconhecer a derrota foi sempre, para Mussolini, arriscar a expor-se ao ridículo, a única coisa que temia acima de tudo. Embora manejasse o florete como se fosse um cacete, resmungando e fazendo caretas, desafiava com o aprumo de um D'Artagnan, lutava sob as pontes, às margens dos rios, certa vez lutou num quarto alugado, depois que seus padrinhos empilharam toda a mobília no patamar da escada. Faça macarronada hoje era a expressão, em código, que combinara com Rachel para evitar que a família agora crescida com o advento de Vitório, de 6 anos, e Bruno, de 2 se alarmasse. Depois, enquanto Rachel cuidava da camisa manchada de sangue, com a qual ele travava todos os duelos, o factotum da família, Cirilo Tambara, apressava-se a ir ao armazém para trazer o piche que Mussolini, secretamente, usava para colar o punho do florete na luva de esgrimista. Nenhum adversário conseguira desarmar Mussolini, e o Duce jamais cedia enquanto não lhe prometessem fornecer uma declaração, assinada, dizendo que a vitória fora dele. Havia muita coisa para amargurá-lo naquela era de pós-guerra. Pela primeira vez, em muitos anos, viu-se em situação secundária. Em setembro de 1919, o poeta e romancista Gabriele D'Annunzio, com 57 anos de idade, à frente de 1000 legionários, desafiou Woodrow Wilson a apoderar-se do porto de Fiume, na Iugoslávia, com grande população de italianos, desafiou-o em nome da Itália, embora o país não lhe tivesse outorgado tal mandato. Homem de pequena estatura, calvo, de monóculo, cujos discursos bombásticos enalteciam as virtudes do super-homem e o amor livre, D'Annunzio era verdadeiro exibicionista, chegou a comprar 48 calcinhas rendadas e sempre anunciava, espalhafatuosamente, quando terminava um poema, costumava proteger-se com 35 cães de guarda. Mas era, também, um patriota. Durante a Primeira Guerra Mundial fora eficiente aviador. A sua bandeira, nos 14 meses em que dominou o porto, acorreram 9.000 homens da têmpera dos Arditi. O espírito página 71 marco estimulado por aquela patriótica pirataria. Fora das luzes da ribalta, Mussolini viu-se forçado a esbravejar nos bastidores, empregando Aya Popolo numa campanha de arrecadação de fundos que rendeu mais de 3 milhões de liras, grande parte desviada para sua fracassada campanha eleitoral. Mas, no Natal de 1920, Mussolini animou-se perceptivelmente. D'Annunzio havia sido desalojado de Fiume pela esquerda italiana, e seus corsários desordeiros sentiram-se felizes em unir-se a Mussolini, o único homem que parecia disposto a desfechar um golpe pela pátria. Um gênio no aproveitamento das ideias de outrem para seus fins, Mussolini adotou, prazerosamente, a indumentária fantástica do poeta para seu movimento fascista, camisa preta e apertada dos Arditi, usada com calças cinzento esverdeadas, polainas e gorro preto semelhante ao fez, com borla também preta. Adotou, ainda, a saudação dos legionários romanos, saudação com um braço erguido e o grito de batalha a noi, a nós, com o qual as tropas de choque escalavam as trincheiras inimigas, e o cântico sem sentido, eja, alaua, que D'Annunzio alegara ser o grito de guerra de Enéas e seus troianos. Formados de jovens destemidos e fanáticos, os esquadrões fascistas entravam em ação com atitude arrogante, como homens aos quais a conquista era coisa comum, e tão provocantes quando o mote mieniéfrego, pouco importa, que um homem ferido havia escrito nas ataduras. Seu hino era a canção das tropas de choque dos tempos da guerra, Giovanesa, juventude, suas armas eram o óleo de rícino, que aplicavam às suas vítimas, meio quartilho por vez, e o respeitável cacete denominado manganelo. Milhares de homens que ansiavam por uma mudança e pela ação passaram a imitá-los, atraídos pelo prestígio que advinha da faixa de listas vermelhas na manga direita do blusão, pelo licor de cereja que bebiam como que para uma despedida, pelo grito trovejante de presente, com que respondiam ao ouvirem a chamada do nome de um companheiro morto. Era um exército heterogêneo. Alguns a ele se uniam em virtude da pressão do inimigo, quando os comunistas invadiram o escritório do advogado de Mussolini, Dino Grande, para arrancar as fitas azuis de sua túnica militar. Grande, jovem contemplativo de 20 anos de idade, que passara 3 meses página 72 marco num mosteiro, sacou do revólver para impedir-lhes que o fizessem. Na mesma noite, quando deixava o escritório, 7 tiros passaram sibilando por seus ouvidos, somente pôde escapar zigue-zagueando com a bicicleta. Ardente admirador de Mussolini desde sua defecção das fileiras socialistas, Grande dirigiu-se imediatamente para a sede do Partido Fascista, em Bolonha. Outros eram ex-oficiais que procuravam barulho. Em Casale Monferrato, nas proximidades de Turim, o tenente Giovanni Passeroni vagueava pelas ruas com um lobo manso preso por um trela, desafiando os socialistas a cuspirem em seu uniforme ou a travarem com ele um duelo no circo, na jaula do leão. Alguns intelectuais revoltados, Alberto de Stefani, de Verona, professor de economia política, foi escolhido por seus alunos para chefiar um movimento de protesto. Alfredo Misuri, zoólogo e autoridade mundial sobre a estrutura da cauda das lagartixas, passou a maltratar todo comunista que exibisse um retrato de Lenine.
Giuseppe Bottai, de Roma, poeta da vanguarda, referia-se ao rei como camarada saboia e escarrava no chão a passagem da carruagem real. Muitos eram elementos internos adiantes, gente sem polimento, tão grosseira quanto os fragmentos de uma granada. Quando Sandro Carlucci, de Pisa, visitava um pasteleiro, sempre escolhia seus bolos favoritos retirando-os da travessa com a ponta de um punhal. Ettore Milti, ex-legionário de De Annunzio, não se dava ao trabalho de tocar a campainha das portas, anunciava a chegada à casa da mãe disparando tiros de pistola. Ítalo Campagna, grande besta, de 1,80 m de altura, que em outros tempos fora vendedor de cartões postais pornográficos nas ruas de Buenos Aires e, depois eleito deputado, fez assim o primeiro discurso possível a um homem sem o dom da palavra, arrancou um banco preso ao chão e atirou-o, na Câmara, de encontro aos colegas socialistas. E em Florença denominada Fascistópolis Túlio ou Tamburini, homem calvo e cambaio, fez tal devastação entre os comunistas que Lanax Onali manteve de plantão todas as noites, no Hospital Geral, um repórter incumbido de registrar o número de vítimas. Página 73. Marco o mais inexorável de todos era Roberto Farinaxi, de Cremona, alcunhado o ex-bofeteador, cujo reinado de terror na tranquila cidade de Estreda Velhas havia de perdurar durante 25 malfadados anos. Elemento provocador e de linguagem suja, com 29 anos de idade, outrora o principal telegrafista da estação ferroviária, afirmou ter forçado o pedido de exoneração de 64 prefeitos socialistas, carregava oculto, preso à liga de uma das pernas, um revólver para o caso de precisar agir mais depressa. Farinaxi, entretanto, não se limitou à região de Cremona. Fazia pouco tempo, quando um tribunal condenou um de seus amigos num processo em que estava envolvido, Farinaxi visitou o ministro da Justiça, em Roma, e ameaçou incendiar-lhe a casa se não o libertasse. Os fascistas intitulavam-se vigilantes e juraram destruir a força dos socialistas. Seus métodos eram rudes, e muitas vezes, eficientes. Quando o gado estava morrendo de fome durante uma greve de trabalhadores dos campos, em Oca, nas proximidades de Rovigo, os fascistas de Pino Bellinetti, cerca de 70, entraram na cidade a cavalo e durante 4 horas tocaram o gado pelas ruas, restituindo-os a seus donos. Fascistas, apinhados em caminhões, atacavam os campos fazendo pilhagens, incendiando e atirando. Em junho de 1921, os socialistas renunciaram à luta. Para sobreviver, todo trabalhador do Vale do Po alistou-se no partido fascista. Os proprietários de terras também tiveram que rezar pela mesma cartilha. Quando o conde Arrigo de Gliudi, abastado diletante da Tasquena, deixou de cuidar de suas propriedades para organizar uma coleção de 2.500 pássaros canouros, os fascistas apoderaram-se de quase 6.000 acres de suas terras, forçando-o a cultivá-las e a contratar mão de obra fascista. Noite após noite, famílias despertas ouviam, atrás das venezianas e protegidas pela escuridão dos quartos, o eco da cruzada sangrenta, o fragor dos tiros de revólver, o tropel de gente em marcha através das praças desertas e sob as arcadas sombrias. Tamburini, de Florença, ordenou a todos os quitandeiros que diminuíssem os preços de sua mercadoria em 20%. Os que não concordaram em fazê-lo viram seus carregamentos de ovos, frutas e legumes derrubados e pisoteados na lama. Logo depois, uma tabuleta em grande número de quitandas, fechada devido à roubalheira à luz do dia. Página 74. Marco em Adria, ao sul de Veneza, os fascistas dominaram o alcoolismo, forçando todo vendedor de vinhos a exibir uma pequena garrafa de óleo de rícino em sua vitrina, advertência à sorte que aguardava todo homem que fosse encontrado embriagado. Em Alessandria, há muito tempo uma cidade de delinquentes reincidentes, o chefe fascista Reimann do Sala imprimiu uma circular dirigida a 300 arrombadores, batedores de carteiras e vigaristas, convidando-os para uma reunião à meia-noite, numa adega. Ante a inexorável alternativa de ir ou ser hospitalizado, a maioria compareceu e inscreveu-se para atendimento de mão de obra dos fascistas e para dedicar-se a um trabalho honesto. Um sem número de trabalhadores da classe média, pequenos lojistas, estudantes e, mesmo, autoridades, começaram a ver os fascistas como cruzados e idealistas superpatriotas, os únicos que poderiam salvar a Itália do bolchevismo. Impressionado por seu valor patriótico, o comandante supremo do exército, general Armando Dias, ordenou que segunda popolo fosse distribuído gratuitamente nas fileiras do exército. O partidarismo da polícia em favor dos fascistas era tão escandaloso que quando os de Trieste atacaram o edifício de Ayala Lavoratori, jornal do socialista Ignazio Ossiloni, dirigiu-se para ali um caminhão de policiais para prender os socialistas sitiados. O apoio a Mussolini começou a ser mais sensível. Homens como Giacomo Tueplitz, presidente da banca Commerciale italiana, de Milão, uma força por detrás das indústrias de tecidos de seda e lã, mostraram-se tão dispostos a auxiliar os cofres do partido quanto o crédito italiano, estabelecimento bancário que financiava as grandes fábricas de automóveis. Essa organização doou 300.000 liras ao partido fascista. Os maçons de Milão e Gino Olivetti, secretário-geral da Confederação Geral da Indústria, foram, igualmente, benevolentes. Ao tempo em que se debatia a marcha sobre Roma, a campanha de fundos, de Mussolini, arrecadou o total de 24 milhões de liras, embora pequena parcela viesse a ser empregada para armar ou alimentar as tropas. Receoso de um revés, Mussolini refreou os gastos na expectativa de vir a ter que realizar um cerco demorado. Página 75. Marco tinha em vista, porém, naquela fase de sua vida, um plano pacífico. Em maio de 1921, depois de sua mudança para salas mais espaçosas na Via Lovanio, em Milão, realizaram-se eleições e 34 dos candidatos fascistas foram eleitos para a Câmara dos Deputados. Ele próprio conseguiu 178.000 votos. Para derrotar ao dia da ala esquerda, o cético líder do Partido Liberal, Giovanni Giolitti, de 79 anos de idade e que por 5 vezes ocupara o posto de primeiro-ministro, concordara em formar um bloco com os fascistas que desprezava e considerava agitadores. Esperou, em vão, que esquadrões fascistas esmagassem os socialistas e depois, obedientemente, passassem para o grupo dos liberais, mas o pé do Duce já se firmara no primeiro degrau da escada do poder. A partir de novembro de 1920, ao perceber que a chama do movimento bolchevista começara a bruxulear, Giolitti procurou fazer as pazes com os socialistas. Dizer que ainda existe na Itália o perigo bolchevista implica admitir, como realidade, temores infundados, declarou em julho de 1921. O bolchevismo foi destruído. O fascismo não mais é libertação e sim tirania. Havia motivos para seus receios. Alimentados pela violência, até os que haviam começado como idealistas transformavam-se rapidamente em agitadores ou coisa pior. Em Ferrara, furioso, Mussolini recusara-se a caminhar sobre um tapete armado com bandeiras vermelhas que haviam sido apreendidas, e que Italo Balbo estendera diante dele como diante de um conquistador. Dezenas de chefes fascistas como, por exemplo, Renato Ritti, o pequeno terremoto, de Carrara impunham suas leis. Para libertar 8 delinquentes fascistas que haviam sido presos, Ritti mobilizou 6.000 camisas negras e criou tal reinado de terror que os magistrados acabaram ordenando a soltura. Em fevereiro de 1921, as sequazes de Tamburini atiraram a sangue frio contra um ferroviário florentino, sindicalizado, deixaram-no cair
caído numa cadeira de sua sala, um cigarro preso aos lábios. Depois, Mussolini desfechou um golpe visando a paz. Na Câmara dos Deputados assinou solenemente, em agosto de 1921, um pacto de paz com os inimigos. Horas depois, recebeu notícias que o deixaram lívido e abalado. Os fascistas do Norte Balbo, em Ferrara, Farinax, em página 76 Marco Cremona, e Tamburini, CM Florença recusavam obediência ao pacto, afirmavam que os socialistas deviam ser eliminados. Enfurecido, Mussolini deixou seu cargo executivo. Dali em diante, declarou, seria um simples membro da seção de Milão, nada mais que um simples membro. Essa resolução durou pouco tempo. Mortificado, percebeu que se encontrava novamente como num deserto, mas, quaisquer que fossem seus sentimentos, seus homens haviam passado de um movimento de ex-soldados para um movimento que visava esmagar a democracia e instituir um Estado fascista. Ver-se posto de lado era a situação que homem algum com profundo complexo de inferioridade como Mussolini podia aturar. Fosse qual fosse o caminho para onde se dirigisse o partido, ele devia estar ao leme. Por volta de novembro de 1921 acabou fazendo as pazes com os fascistas militantes. O que se seguiu foi uma série de golpes rápidos, sem derramamento de sangue, ensaios para o grande golpe que estava para vir. 3 anos antes, o controle de todos os serviços de utilidade pública, luz, telefones e água auxiliar a Lenin e Trotsky a apoderarem-se de Petrogrado. Mussolini seguia-lhes, agora, os passos. Ravenna foi o primeiro bastião a ser conquistado. Em setembro de 1921, 3.000 fascistas puerentos, sob o comando de Balbo, alguns haviam marchado mais de 90 quilômetros, apoderaram-se daquele porto do Adriático. Em 12 de maio de 1922, foi a vez de Ferrara. 63.000 fascistas apossaram-se de todos os pontos importantes enquanto Balbo mantinha o prefeito sob a mira de um revólver no castelo do século XVI onde se achava instalada a prefeitura. 17 dias depois, 20.000 homens dominaram Bolonha por 5 dias, acampados sobre palha junto às colunatas. Foi a prova de que se poderia conquistar e dominar uma cidade. Em agosto de 1922, quando os socialistas declararam uma greve geral, Mussolini mandou enérgico ultimato ao governo de Facta. Se não acabasse com aquela greve, ele o faria. Como as autoridades permanecessem inativas, os fascistas intervieram a fim de serem mantidos em funcionamento as estradas de ferro e os bondes, não cobraram passagens. De Tarento a Marano, pela madrugada adentro, as chamas de mais de uma centena de sedes de grupos socialistas, destruídas, ardiam. Página 77 marca o comportamento de Mussolini começará a endurecer. Em 11 de agosto, ele declarou, começou a marcha sobre Roma. E em 19 de agosto, terminou o século da democracia. Ao ter conhecimento do plano, Gabriele de Annunzio exclamou, horrorizado, Roma. Roma. Será que te entregarás a um açougueiro? O primeiro-ministro Facta sugeriu que o próprio de Annunzio entrasse em Roma em 4 de novembro, dia do armistício, com uma coluna de ex-combatentes inválidos. Quando, porém, Gino Calzabini, o chefe fascista de Roma, transmitiu a notícia ao Duce em 24 de outubro, por ocasião do congresso do partido em Nápoles, Mussolini tomou uma decisão. Aquele poeta calvo não lhe usurparia novamente os louros. Os planos iniciados em Milão em 16 de outubro, ocasião em que Mussolini incumbira o general de Bono, Balbo, Bianchi e de Vecchio de projetarem a marcha, estavam agora coordenados. A corrida para o poder tinha início. O caos do pós-guerra, os temores pelo bolchevismo, a ascensão e a queda de 6 governos em 3 anos haviam contribuído para auxiliá-lo. Explicavam a razão de encontrar-se ele às 11 horas e 15 minutos de 30 de outubro de 1922 diante do pequeno rei, como o 61º ministro, no Palácio do Quirinal. Às 23 horas e 15 minutos do mesmo dia, em seu apartamento no segundo andar do Hotel Savoia, Mussolini realizava a primeira reunião ministerial. Antes, porém, levou algum tempo pondo em ordem a casa fascista. Às 13 horas, havia começado o longo desfile de suas tropas pelas ruas de Roma, desfile que durou 5 horas, veio do deserto de asfalto da Piazza dei Popolo, seguiu pelo estreito Corso Umberto até a Piazza Inesia, subiu a íngreme via Quarta November e, finalmente, em completo silêncio, passou diante do Palácio do Quirinal, onde o rei recebeu página 78 marco sua saudação. À frente marchavam os fascistas de camisa preta, empunhavam ramos tremulantes de palmeira, símbolo da vitória. Foi breve o triunfo. Enfurecido pelas notícias de injustificáveis destruições e ataques contra os socialistas, Mussolini expediu uma ordem peremptória ao chefe de Roma, Calzabini, trabalhe com o chefe de polícia para ser evitado o derramamento de sangue. Como medida de proteção ao primeiro-ministro Facta, que deixava o governo, Mussolini ordenou-lhe fosse dada uma guarda de 10 homens. Ele perdeu um filho na guerra, lembrou a seus partidários, que ninguém lhe toque num fio de cabelo. Quando o diretor da estação central de Roma se queixou, dizendo ser impossível evacuar 60.000 fascistas tumultuários dentro de 24 horas, respondeu-lhe Mussolini friamente, prisque de seu vocabulário a palavra impossível. Era, também, momento de reuniões. Para Ítalo Balbo, que chegou às 19 horas, ele não tinha ordens a dar, apenas um longo e silencioso abraço. A Dino Grande, que fizera tudo a seu alcance para evitar a marcha, fez uma acusação, você não acreditou em minha estrela. Não o poderei, agora, tolerar em meu governo. Os camisas negras não gostariam. Para com Giuseppe Mastromatei, seu observador particular em Perugia, pareceu com disposição mais sóbria. Quando Mastromatei protestou, dizendo que uma verdadeira revolução exigia derramamento de sangue, Mussolini meneou a cabeça silenciosamente e respondeu com veemência, não, paga-se sangue com sangue e eu não quero ter o fim de cola dele Enzo. Ao deixar o apartamento, Mastromatei lembrou-se da sorte do tirano romano do século XIV, cujo reinado de poucos meses terminara quando a página 79 marca multidão o arrastou, esquartejou nas ruas e o dependurou pelos pés diante da igreja de São Marcelo. No Hotel Savoia, em 30 de outubro de 1922, não se poderia imaginar que o acontecimento se repetiria. Página 80 marca o título nível 2 terceiro. O cadáver entre meus pés novembro de 1922 dezembro de 1924 o Isota Fascini Preto freou bruscamente diante do Palácio Viminal, de Roma, sede do Ministério dos Negócios do Interior. Antes que Ercole Borato, o motorista do primeiro-ministro, abrisse a porta, Mussolini saltou do veículo seguido pelo subsecretário da presidência do Conselho, Giacomo Acerbo. O Duce subiu apuradamente os degraus de pedra da frente do edifício a tempo de interceptar o funcionário de casaca que um porteiro, empunhando uma clava de prata e de chapéu armado, saudava. No ar frio do inverno a saudação de Mussolini foi contundente e peremptória. Lamento mil esteja passando bem de saúde, senhor, disse. O funcionário, como dezenas de outras naquelas semanas de novembro de 1922, caiu, sem perceber, na armadilha. Vossa Excelência deve estar enganado. Sinto-me perfeitamente bem, protestou. Então tenha a bondade de explicar o motivo de estar entrando em sua repartição às 11 horas, quando a hora oficial da entrada é 9 horas, respondeu Mussolini, encolerizado, dando um soco na palma da mão com estalido semelhante ao de uma chicotada. Acerbo, tome nota do nome dele. Vai haver, agora, muita limpeza. Qual vassoura nova procurando limpar todos os cantos da Itália? Benito Mussolini, presidente do Conselho, ministro dos Negócios do Interior e ministro das Relações Exteriores, havia começado a agir conforme página 81 marco dissera.
Antes das 8 horas da manhã de 31 de outubro, atravessando com passos firmes os grandes corredores do Palácio Chigi, onde se achava instalado seu gabinete de ministro das Relações Exteriores, já havia deixado seu cartão de visita, qual ameaça velada, sobre a mesa de todos os funcionários que ainda não haviam chegado. Às 9 horas, telefonou a cada um dos 30 ministros e subsecretários que formavam seu gabinete, dali em diante toda a repartição teria um livro de ponto. Os funcionários, abalados, logo perceberam que 1922 assinalava o ano e da era fascista por lei, todos os documentos públicos trariam, dali por diante, dupla data e que não haveria descanso nas 24 horas. Certa vez, quando não foi encontrado um ministro em seu gabinete, às 14 horas, Mussolini bateu com força o fone no gancho, gritando, que hábito burguês é esse de ir almoçar? Também ele trabalhava arduamente. Em seus 2 primeiros meses nas funções, realizou 32 reuniões ministeriais, cada uma durando em média 5 horas. Costumava chegar a seu gabinete às 8 horas e raramente saía antes das 21. Somente às 3 horas da madrugada voltava, frequentemente, para o modesto apartamento que alugara no 3º andar do número 156 da Via Rosella, onde tomava sua frugal refeição, 3 pratos de minestrone temperado com pele de porco tostada que lhe preparava Cirilo Tambara, o factotum da família que o acompanhará a Roma. A preocupação pela eficiência parecia consumi-lo como um fogo ardente. Memorandos e telegramas afluíam-lhe incessantemente à mesa para receberem aprovação à margem. Escrevia neles, bom M, ou riscava-os com lápis azul desaprovando-os. Criou um grande conselho, composto de membros idosos, para pareceres em matéria de legislação, modernizou a embaraçosa burocracia italiana, despedindo 35.000 funcionários, e promoveu a fusão, com os fascistas, dos nacionalistas camisas azuis. Aboliu a guarda do rei instituída pelo primeiro-ministro Nietzsche e seus esquadrões passaram a constituir uma milícia destinada à segurança nacional, cujo juramento de fidelidade era prestado a ele, Duce, e não ao rei. Com o zelo de um guarda de trânsito, proibiu que os motoristas buzinassem, instituiu ruas com uma só mão e pôs fim à circulação dos página 82 Marco Tilburis, taxando-os de antediluvianos. De certo modo, ainda encontrava tempo para comparecer a todas as cerimônias, fosse a inauguração de uma nova fábrica ou o jubileu de prata de um operário. Quero 50.000 italianos trabalhando como o mecanismo de um relógio insistia, e era o que se propusera conseguir. Seu entusiasmo contagiava os demais ministros. Num esforço pela primeira vez na história para equilibrar o orçamento da Itália, o ministro das Finanças, Alberto Stefani, passava noites em seu gabinete depois de iniciar o trabalho às 5 horas da manhã, procurava reduzir o déficit corrente de 13 milhões de liras. Eduardo Torre, dinâmico engenheiro de Alessandria contratado para reformar as estradas de ferro da Itália, começou a tarefa correndo à estação e descobrindo que o expresso de Roma estava com 14 minutos de atraso. Despediu imediatamente o maquinista, contratou outro da organização e viajou no estribo de um vagão até Roma, o trem a toda velocidade. Na primeira semana no cargo, verificando que as estradas de ferro despendiam 3.000% mais por perdas decorrentes de roubos, mais que em 1915, Torre encontrou solução sui generis para o problema, despachou malas que nada mais encerravam que homens do esquadrão, os quais saltavam como bonecos de mola quando os assaltantes destruíam a fechadura. Os roubos diminuíram, e logo conforme os turistas não se cansavam de contar os trens passaram a correr dentro do horário. Verificou-se a mesma coisa em todos os setores. Como um tributo ao fanatismo de Mussolini, operários da Fábrica Nacional de Fumo, do Arsenal de Nápoles e dos armazéns do Exército e da Marinha, em Roma, prometeram trabalhar gratuitamente em horários extraordinários. Mais de 10.000 cartas de cidadãos, oferecendo-se voluntariamente para trabalhar, chegavam semanalmente às mãos de Mussolini. Um homem procurou conseguir um decreto real que lhe permitisse trocar o nome de um filho, de 3 anos de idade, de Lenine Esposito para Benito Mussolini Esposito. Somente Luigi Pirandello não se deixou impressionar. Ao serem-lhe pedidos comentários, logo após a marcha sobre Roma, o famoso dramaturgo resmungou, página 83 Marco,